Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Investe Pra Você. Aqui quem fala é Thiago Cordeiro, o idealizador do canal, o produtor musical, o responsável pela edição técnica dos vídeos, daí as falhas que a gente tem na produção das imagens, mas, como eu disse, o foco aqui é o conteúdo e não propriamente a beleza da imagem, né? Então foca no conteúdo e vamos embora. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dividend yield. Um amigo meu da faculdade, Vinícius, ele pediu para explicar o que é esse negócio, tendo em vista que ele olha essas informações e não sabe como que ele usa isso para definir se ele investe ou não numa empresa, né? Então eu vou tentar, dentro da ignorância e das limitações que eu tenho, falar sobre esse assunto, logo depois da vinheta. Ai, ai, muito doido. Tô zoando, é brincadeira. Não tem vinheta, não. Vamos lá para o tema de hoje, que é Dividend Yield. Então, o que é essa expressão aí em inglês? Que, como tudo na vida, a gente vai usando as coisas esquisitas para afastar as pessoas, né? Então, eles já metem o nome em inglês para poder falar assim: ah, isso aqui, filho, é trem técnico demais, você não entende, não. Mas o que é isso na realidade? São os valores em reais ou centavos que o acionista recebe por ação. Se você for olhar o que está escrito na internet, eles vão falar mais ou menos que são os rendimentos dos dividendos pagos em relação ao preço das ações. Ou seja, pior ainda do que o nome em inglês, né? Só que a gente observando essa fórmula aqui, a gente tem uma noção. E aí, o que nós podemos observar quando a gente quer tratar de investir em ações que paguem bons dividendos? A gente tem que procurar o quê? Empresas que já são estáveis e consolidadas no mercado. Quando você pensa numa empresa, eu vou citar um exemplo aqui da Copasa, que é a empresa responsável pelo saneamento em Minas Gerais, ela já está estabelecida em diversos municípios. Então, toda aquela produção de caixa que ela tem e ela cobre as despesas da prestação de serviço, as sobras ela não consegue investir em expansão. Então ela acaba utilizando essas sobras para remunerar os acionistas. Como ela já é uma empresa estável, como ela já é consolidada, como ela já tem uma previsão estimada das arrecadações e das despesas, ela pode ser mais gentil com os acionistas. E aí você se pergunta, do que se alimenta os dividend yield? Do seu dinheiro. Então, para você receber dividendos, você tem que ter ações. Para você ter ações, você tem que investir o seu capital e comprar de boas empresas que paguem bons dividendos. Então, brincadeiras à parte, essas duas questões aqui a gente pode deletar. Dividend yield é isso aqui. É o dinheiro que eles vão te pagar por ação que você tem. Ah, mas eu vou parar então o vídeo por aqui. Eu sugeriria que não. Agora eu vou tentar te mostrar, grosso modo, como que eu faço para escolher ações que são pagadores de dividendo. Lembrando que no primeiro canal, né, no primeiro vídeo, eu falei que a gente aqui em casa tem duas carteiras. Uma que eu administro, e aí fica o perigo, né, porque eu fico comprando e vendendo ação. E a minha esposa, ela já tem uma visão mais precavida. Então, ela é mais segura do que eu e ela cuida do nosso futuro. Então, a carteira dela é o que as pessoas costumam chamar de carteira previdenciária. Então, a gente investe para garantir uma qualidade de vida quando a gente tiver lá aos 65, 70 anos. Eu vou recorrer ao site, fundamentos que eu falei, que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, só que eu não expliquei o porquê que eu gosto desse site. Esse site ele consegue te dar informações sobre os fundamentos das empresas, ou seja, informações relacionadas a fluxo de caixa dela, quanto que ela está recebendo, quanto que ela está pagando, se ela está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo. E tem uns indicadores lá que são indicadores de fundamentos das empresas. Vocês talvez já tenham visto que tem aquela disputa lá do povo que fala que é análise técnica e análise fundamentalista. A análise técnica é o pessoal doidinho dos gráficos. Então eles vão olhar o gráfico, vão olhar
o volume, vão olhar os indicadores, gráficos e tal, vai tirar coelho da cartola e vão falar no curto prazo se o mercado vai subir ou descer. Então, quem cuida de gráfico é o analista técnico. Já quem cuida dos fundamentos das empresas, mais preocupados com a duração dessa atividade empresarial ao longo dos anos, são os analistas fundamentalistas. Quando você fala em investir para receber dividendos, para mim, por óbvio, você está procurando empresas sólidas. Daí a necessidade da gente olhar os fundamentos das empresas. Então, vamos passar ao método pelo qual eu utilizo para escolher boas empresas. Nesse caso aqui, a gente tem a Magazine Luiza, né? Primeiro ponto que eu observo na Magazine Luiza é esse quadradinho aqui, ó, que é o referente ao dividend yield. No caso dela, é 0,2%. Ou seja, nos últimos 12 meses, a Magazine Luiza remunerou os acionistas com dividendos no valor percentual de 0,2% em relação ao preço da ação. Ah, não entendi o que você quer dizer. Então, mais uma imagem do dividend yield. São os dividendos dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação vezes o índice percentual. Nesse caso aqui nós temos R$ 5,00 dividido por 50, você vai ter 10%. Ou 0,1%, que é o mesmo que 10%. Nesse caso do site Fundamentos, eles trabalham com a expressão do 0,1, indicando o percentual. Então, a gente, nesse momento, eu descarto a Magazine Luiza. Por quê? Eu procuro empresas que paguem no mínimo 4%. Aí, corta a Magazine Luiza. A gente vem e olha a Copasa, que é a empresa aqui de Minas. Aí você olha o dividend yield dela, está em 18,2%. Quando você vê um valor tão expressivo, você tem que ligar o alerta. Você vai olhar e falar assim, por que essa empresa está pagando tão bem, remunerando tão bem os acionistas? Você vai ter que procurar informações nos relatórios que ela apresenta. E aí, no caso dela, se você vier em dados históricos proventos, você vai observar que no dia 19 do 11 ela autorizou um pagamento de R$ 6,48 por ação. Então, o pagamento foi realizado em 10 do 12. Como esse cálculo ele é feito a partir dos últimos 12 meses, você percebe que quando você joga 6,48, você muda completamente a métrica que vinha sendo utilizada, porque vinha 49, 30, 60, ou seja, tinha um padrão mínimo. Aí vem e estourou a boca do balão. Então, eu recomendaria olhar, né, quando você vê um dividendo tão alto, né, um índice tão alto, para saber se você está entrando ou não numa barca furada. Então, mas eu gosto muito da Copasa, inclusive a gente tem, porque os valores que ela costumava remunerar era decente, estava na casa dos 4% ali. E para o vídeo, exemplificativamente, esse aqui não, como dizem todos os youtubers da vida, né? Não é recomendação de compra, venda, doação, aluguel, empresa, não é nada. Isso aqui é só o que eu faço para selecionar as minhas empresas. Então, no caso, nós temos a Sanepar, que é a empresa equivalente à Copasa aqui de Minas, né? Ela cuida do saneamento lá no Paraná. E aí, quando você olha o índice dela de dividendos, você vê que é 4,4. Aí eu olho isso aqui e falo assim, ok, esse índice aqui ele me atende. Depois, quando eu vejo um índice que me atende, eu procuro outras informações que estão nessas caixinhas, em especial essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. No próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso comentar o porquê que isso me influencia e eu olho o lucro que a empresa teve nos últimos 3 e 12 meses. Então você vê que ela é uma empresa que tem um lucro bom e você vê que ela é uma empresa que tem um lucro constante. Então a gente vai e fala assim, vou selecionar essa empresa para investimento. E aí o que a gente consegue observar quando a gente passa por uma análise de investimento propriamente dito? Se você tivesse um capital inicial de R$ 418 e o preço dela tiver
a R$ 4,18, com aquele índice de 4,4%, significa que ela vai te remunerar com 18 centavos por ação. Se você dividir o capital inicial pelo preço da ação, você vai ter um total de ações, que nesse caso são 100 ações. Então, no ano, se essa empresa te remunerar a um dividend yield de 4,4%, significa que ela está te dando R$ 18,39, né? Que ela está te remunerando com esse valor, já que você tem 100 ações. E o que você percebe? Por que é interessante quando você está investindo em ações, você acompanhar as oscilações do mercado? Se você conseguir manter constante esse dividendo, quanto mais o preço da ação estiver baixo, melhor vai ser o seu retorno. Então, se você tiver os mesmos R$ 418, você verificou que aquela ação indicava um dividend yield de 4,4 e custava R$ 4,18, como regra, ela sendo uma mantenedora de pagamentos de dividendos em torno de 18 centavos, e para você verificar se ela paga com constância, você vem em históricos, proventos e olha ao longo dos anos. Então você vê que 2020, 2019, 2018, 2017, você verifica que ela paga dividendos há 1000 anos. Então, e mais ou menos tendo uma correlação ali, uma proximidade entre esses valores. Então, você pode esperar que, em tese, fique nesses 18 centavos. Então, se a ação da Sanepar subir para R$ 4,50, você percebe que você compra menos ações e recebe menos dividendo. Então, aquele negócio que o pessoal fala assim, qual que é a melhor hora de comprar uma ação? Ou ela está cara, ou ela está barata? Se você estiver falando de um investimento de longo prazo, voltado para o recebimento de dividendos, você tem que procurar empresas que tenham uma constância no pagamento de dividendos, mais ou menos na região que você encontrar os últimos, né? Aí, em 2020 ela pagou 18, em 2019 ela pagou 19 centavos, no outro ela pagou 16, então ela está naquela casa ali. Ou seja, você sempre tem que procurar essa ação no preço mais acessível que você conseguir, para você conseguir comprar mais ações e receber mais dividendos. E por que eu gosto? Eu não gosto de renda fixa, gente. Eu não suporto renda fixa. E minha esposa me faz raiva falando para a gente investir em renda fixa. Então, eu vou dar um exemplo para quem deixa o dinheiro na poupança, né? Se a gente pegar a poupança, ela está com um rendimento de 1,4% ao ano. Ou seja, se você largar R$ 418 na poupança, você vai receber R$ 5,85, que somado aqueles 418 vai gerar para você R$ 423,85. Aí você vai me perguntar assim, mas e esse 404,96 aqui? Bom, meu amigo, esse 404 aqui é um negócio chamado inflação. A inflação em 2020 ela ficou em torno de R$ 4,52. Ou seja, ela mordeu do seu dinheiro R$ 18,89. E aí você tem que verificar, compensa para você investir na poupança? Matematicamente, filho, você está tendo prejuízo em deixar o seu dinheiro na poupança. Por quê? Para você ficar no 0 a 0, você tinha que conseguir investir aqueles R$ 418 de forma tal que ele chegasse ao final do ano valendo R$ 436,89. Se você pensar só no recebimento de dividendos pagos pela Sanepar, ela te garantiu quase o valor da inflação. Só que tem um aspecto que é interessante da gente observar, que as ações, além de remunerar os acionistas por meio de dividendos, ela também tem a valorização ao longo do tempo. Então, se a gente observar a Sanepar, em 2016 ela valorizou 57,76%. Em 2020, que foi um ano do coronavírus, que foi atípico, ela valorizou 6%, 6,2%. Então,
você percebe que você consegue melhorar o seu investimento de duas formas, seja pelo recebimento de dividendos, seja pela valorização da própria ação. No caso da Magazine Luiza, por exemplo, ela não é uma empresa pagadora de dividendos, porém, ela é uma empresa que valoriza muito. Só que, para fins de aposentadoria, para fins de segurança, o ideal é que você procure ações que estejam consolidadas e já tenham uma saúde financeira extremamente segura, né? Essas são as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que o vídeo tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, pode mandar uma dúvida para a gente que a gente tenta explicar. E só um exemplo, né? Se, por exemplo, você pega o preço da ação, você vem aqui no site do Fundamentos, aí você pega o Dividend Yield, você pega o preço da ação, você quer descobrir quanto que está a média em reais ou centavos que ela está te pagando, você pode fazer uma conta que é o inverso, né? Que é o preço da ação vezes o dividend yield. Você vai ver que dá 18 centavos. E aí, se você mexer aqui, ele vai alterando. Aqui também já está com a fórmula, então eu só fiz o serviço para provar para vocês que está duplicado. E o que é interessante se observar no dividend yield? Você pode verificar quanto tempo, em anos, que a empresa vai demorar para te pagar o capital investido só por meio de dividendos. Ou seja, vamos para a realidade. Sanepar está pagando 4,4 de dividendos. Qual que é e aqui tem uma fórmula, né? Igual. Qual que é o capital inicial seu? 418. Supondo que ela mantenha constante esse pagamento de 18 centavos, só que a tendência é melhorar, porque o preço do serviço dela vai encarecendo, a arrecadação aumenta, ela não tem tanta despesa assim e vai remunerando os acionistas. Então, o capital investido inicialmente, dividido pelo valor que ela te paga por ano de dividendos, você vai ter aqui 22 anos, e esse 0,72 ali fica para a história. Você vai gastar 22 anos para receber o valor que você investiu só por meio de dividendos. Só que você não pode esquecer que a ação também valoriza. Então você tem um conjunto de fatores que podem potencializar o capital investido. Mas a empresa pode desvalorizar, quebrar, sumir e você perder seu dinheiro inteiro. Então, bolsa de valores, meu amigo, se você está pensando no longo prazo, falou, é carteira previdenciária, é o dinheiro da pinga e do foguete. É dinheiro que você não pode usar como necessidade primária. Você precisou dele, já não é essa a finalidade. Então, se você encontrar uma empresa que te pague 10% de dividend yield, você pode levantar a mão para o céu que você vai receber o seu capital de volta em 10 anos. Então, essa é a mágica que os dividendos proporcionam para o investidor. E aí você fala assim, mas 10 anos são muitos anos. Ô, meu amigo, para você chegar lá no seu 60, 65 vai ser um passo. Quando você tiver com essa idade lembrando desse vídeo aqui meu, você vai falar, por que eu não investi antes? Então, essas são as considerações que eu gostaria de passar. De novo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no canal aí que a gente tenta explicar. Se não ficou muito claro, é porque a dicção aqui também não é muito boa. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo hoje, mas naquele quarteto da ternura básico, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like ou o dislike, se quiser também, já está aí para isso mesmo. E deixa o comentário, seja para elogiar, seja para falar o que pode melhorar, que a ideia é tornar o canal cada vez mais acessível e com informações que de fato dê autonomia para a pessoa que quer investir. Então, teoricamente, se eu me fiz claro aqui, vocês conseguem utilizar essas informações básicas, mas não olhem só isso, esse conjunto de dados e saem investindo. Procurem depois que você peneirou e falou, essa empresa é uma possível candidata, vá olhar os balanços dela para verificar se realmente condiz com o que está sendo mostrado aqui. Forte abraço a todos e até a próxima.